Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou corrigir convosco o exame de 2025 da primeira fase. Ele realizou-se ontem. Se estás a ver este vídeo assim que eu o estou a lançar, espero mesmo que o exame tenha corrido bem. Vamos ver aqui todos os pontos que são necessários para compreenderes a resposta a todas as questões. Se estás a ver este vídeo um bocadinho depois dele ser publicado e te estás a preparar também para ir fazer um exame de Biologia e Geologia, espero que este vídeo te ajude e deixa nos comentários se realmente ficaste com alguma dúvida ou se alguma questão que mesmo assim não tenhas compreendido tão bem. Portanto, sem mais demoras, porque eu acho que isto vai ficar um bocadinho grande, vamos aqui começar. Visto que os textos não são muito grandes, vou também aproveitar para falar um bocadinho convosco sobre eles. Na sequência da fragmentação da Pangeia, formou-se uma bacia de sedimentação na margem ocidental ibérica, a bacia lusitaniana, onde posteriormente, há cerca de 96 milhões de anos, se desenvolveram zonas recifais. A bacia lusitaniana, realmente já vi algumas pessoas a queixarem-se que sai sempre em exame, e é normal que saia, e é normal que continue a sair, porque realmente foi um marco muito importante no passado geológico do nosso território e que influenciou em muito grande parte da litologia que nós temos. Por isso, é normal que ela apareça bastante nos exames. Há cerca de 100 milhões de anos, a região que hoje corresponde à Península Ibérica estava localizada mais perto do Equador. E já agora, se ela sai tanto, é normal até que vocês já saibam algumas coisas sobre ela. Portanto, é normal que algumas destas coisas não sejam assim tão novidade quanto isso, e ainda bem que assim é. Não era pior se saísse algo que vocês simplesmente nunca ouviram falar. Nesse contexto começou a desenvolver-se uma plataforma carbonatada marinha, ou seja, um ambiente assim pouco profundo. Já agora estamos a falar numa bacia que se formou a quando da fragmentação da Pangeia. Portanto, tínhamos um supercontinente, começou a formar-se aqui uma zona de rift intracontinental e inicialmente terá havido um abatimento dos blocos correspondentes aqui à plataforma continental, o que tornou uma zona pouco profunda. Ainda por cima, perto do Equador, as temperaturas mais elevadas, então propícias à formação de zonas recifais. Os carbonatos depositaram-se sobre sedimentos detríticos de granulometria média e grosseira, os tais sedimentos de origem continental, neste caso origem fluvial, rios. A plataforma carbonatada foi afetada por movimentos tectónicos que levantaram algumas zonas da bacia de sedimentação, o que favoreceu a instalação de recifes de rodistas. Portanto, aqui movimentos tectónicos que provocaram o levantamento terá sido já numa fase mais posterior da formação da bacia, em que terá havido aqui uma inversão do regime tectónico. Os rodistas, moluscos bivalves de vida fixa que se extinguiram no final do Mesozoico, foram os principais bioconstrutores destes recifes. Alimentavam-se de micro-organismos, sobretudo fitoplâncton, e de diminutas partículas orgânicas existentes em suspensão na água. Há cerca de 94 milhões de anos ocorreu nesta região uma alteração do nível médio do mar. Eu queria chamar a atenção que é, eles referem aqui que ocorreu uma alteração do nível médio do mar. O seguinte, se houve uma alteração, nós conseguimos, à partida, assim que lemos, perceber que a alteração foi esta. Portanto, houve uma alteração e, consequentemente, o topo das rochas carbonatadas, que estavam submersas e que se formaram em meio marinho, ficou sujeito à ação das águas da chuva, ou seja, significa que agora estas rochas estavam submersas e que agora ficaram expostas. Ou seja, esta alteração do nível do mar, eu vou já responder aqui que foi uma diminuição. O mar diminuiu e, por isso, as rochas que estavam submersas passaram a estar expostas. O topo das rochas ficou sujeito à ação das águas da chuva. E aqui sabemos o que é que acontece quando as rochas carbonatadas ficam sujeitas à água da chuva, não é? Elas começam automaticamente a sofrer dissolução porque a água da chuva é acidificada. Posteriormente, há cerca de 70 milhões de anos, ocorreu uma importante atividade magmática, dando origem ao complexo vulcânico de Lisboa-Mafra, que cobriu a superfície de carcificação, a superfície ali da própria dissolução do calcário. Portanto, ficamos com calcários meteorizados em baixo e por cima o complexo vulcânico. Este complexo é constituído essencialmente por escoadas de lavas basálticas, portanto, esta será a sua principal rocha, portanto, a partir de o magma basáltico, ok? Rochas básicas.
nos quais se encontram intercalados piroclastos, portanto, alguns períodos também explosivos, e paleossolos, ou seja, os solos só se formam realmente quando as rochas ficam durante algum tempo expostas e começam então a sofrer meteorização e erosão. Então nós temos esquadas lávicas alternadas com algumas seções de piroclastos e também alguns tempos de mais acalmia que depois possibilitaram a formação de solos que ficaram registados entre essas camadas. Claro que muitas destas coisas vão ser logo as respostas às questões que temos mais à frente, mas estou a fazer isto convosco precisamente para perceberem que uma leitura do texto bem estruturada, por assim dizer, facilita imenso depois na realização das respostas na realização das perguntas que temos. Atualmente, as rochas formadas na plataforma continental, contendo os tais fósseis de rodistas, chamado calcário liós, também bastante conhecido na nossa litologia, afloram na região de Lisboa, Cascais, Sintra e são utilizadas como rochas ornamentais. Portanto, aqui um bocadinho da exploração dos recursos. A figura 1 mostra a localização da zona recifal no contexto paleogeográfico há cerca de 96 milhões de anos. Estávamos nós no Cretácico Superior, que vai dos 101 aos 66. Na figura estão também representadas a linha de costa atual e algumas localidades. A linha de costa atual que está aqui, ok? E que vocês conseguem ver que, na altura, há 96 milhões de anos, correspondia aqui a um ambiente marinho profundo, aqui uma plataforma carbonatada marinha de baixa profundidade, onde ocorrem rodistas, depois aqui uma plataforma carbonatada marinha de baixa profundidade, onde à partida não encontram rodistas, e depois aqui uma planície costeira, portanto a linha de costa antiga estaria mais ou menos aqui, ok? E esta aqui mais uma planície costeira, ou seja, possivelmente uma zona mais de deposição, e aqui a zona fonte de sedimentos, a zona que está sujeita a uma meteorização e uma erosão, provavelmente uma zona também de relevo mais elevado. Ok, vamos começar. De acordo com as informações do texto 1, a formação da bacia lusitaniana, portanto, a formação da bacia não são episódios que aconteceram posteriormente à formação da bacia. E a formação da bacia, de acordo com o texto, resultou da fragmentação da Pangeia. E a fragmentação da Pangeia é um regime extensivo, ou seja, quando vocês têm um supercontinente e e esse supercontinente começa a fragmentar, é o início da formação de um oceano. Portanto, estamos aqui a falar do ciclo de Wilson e, portanto, tinha que ser obrigatoriamente regime distensivo. Agora, num regime distensivo, associado à fraturação da crosta continental ou associado a uma deformação dúctil da rocha. Esta aqui, na minha opinião, podia gerar algumas dúvidas, porque realmente nós até poderia surgir na vossa cabeça a dúvida de que realmente qualquer tipo de força provoca, consoante as condições da rocha, uma deformação dúctil, porque no fundo pode provocar também estiramentos. Agora, não temos nenhum indício que isso aconteça e nós sabemos que a fragmentação vai originar ali um continente no meio e se vocês estiverem recordados até de possivelmente enunciados anteriores ou quando estudaram a própria matéria e a própria ocorrência do ciclo do Wilson, à medida que nós estamos a fazer distensão, isto são rochas que estão muito à superfície, ou seja, são rochas que estão num regime frágil e que à medida que ocorre a tal distensão, começa a haver precisamente um conjunto de falhas normais que levam progressivamente ao abatimento dos blocos, daí ficarmos com uma zona pouco profunda. Por outro lado, estas rochas não sofreram alteração, ou seja, as rochas que existiam na base da bacia antes de haver a tal carbonatação, a tal deposição de carbonato, desculpem, elas próprias eram os tais sedimentos detríticos que assim continuaram. Ou seja, normalmente deformação dúctil poderá estar associada também a algum tipo de metamorfismo, porque o regime dúctil acontece em condições de elevadas pressões e elevadas temperaturas, que é precisamente quando as rochas cristalizam, e nós aqui estamos a falar sempre de fenómenos que acontecem à superfície, ok? Portanto, isso faria excluir aqui a deformação dúctil. Tanto que depois, se vocês se lembrassem, isto vai originar posteriormente a formação de um rift, que é uma fratura, ou seja, começa realmente a distender, mas depois chega a um determinado momento em que surge ali um rift e aí separam-se então em duas placas tectónicas ao longo de fraturas. Portanto, se esta formação da bacia lusitaniana começou com a fragmentação da Pangeia, o objetivo era precisamente
abrir uma zona de rift para começar a partir daí a crescer um oceano. E, portanto, isso é uma fratura, a partir da qual depois começa a surgir crosta oceânica, mas para fraturar tem que ser ainda na crosta continental. De acordo com as informações do texto 1, o desenvolvimento da plataforma carbonatada deveu-se essencialmente a. E eu acho muito interessante que vocês vejam, de acordo com o texto 1, de acordo com o texto 1, portanto, vocês não tentem responder sem ver o que é que o texto 1 diz, ok? Aqui querem que vamos ver o que é que diz sobre o desenvolvimento da plataforma carbonatada. Portanto, estava mais próxima do Equador, foi há 100 milhões de anos. Começou a desenvolver-se uma plataforma carbonatada, fruto também da fragmentação da Pangeia. E aqui já, onde é que eles se formaram? Onde é que se formou essa plataforma carbonatada? Sobre os sedimentos detríticos, de origem fluvial. Pronto, aqui já temos a plataforma formada, portanto, será algo relacionado com isto. Juntamente com isto, aquilo que nós sabemos sobre a formação de carbonato. Então, a precipitação de carbonatos até estaria correto. Em meio continental torna aqui a frase errada, porque os carbonatos depositam-se em meio marinho, né? São os íons que estão em solução num ambiente marinho pouco profundo. E, portanto, diagente de sedimentos carbonatados, se bem que diagente é aqui mais associado às rochas detríticas, mas não é errado dizer isso, porque a diagente é, no fundo, a formação da rocha. Portanto, a partir de sedimentos carbonatados, estaria correto também. No entanto, em meio marinho profundo, não. Em meio marinho pouco profundo. Quem esteve atento àquilo que eu vou dizendo durante o ano, certamente excluiu esta também. Acumulação de materiais de origem biogénica em águas frias. Esta plataforma, segundo o que eles dizem lá, foi devido aos rodistas, não é? Não sei se diz agora mais aqui alguma coisa, mas muito desta plataforma eram os tais bioconstrutores, ou seja, tínhamos os rodistas, tínhamos muitos animais que acabaram por fixar o carbonato de cálcio. No entanto, estávamos próximos do Equador e, portanto, as águas seriam quentes, ou seja, um clima tropical possibilitou a formação de carbonato de cálcio. Os íons de cálcio e bicarbonato estariam em solução na água e num ambiente mais quente houve então a formação ou a precipitação desse carbonato de cálcio. Okay? Relacionadas com a evolução da bacia de sedimentação. Portanto, vamos passar para a 3 e aqui tínhamos também que escolher 3 opções corretas, de acordo com o texto e com a figura. Há cerca de 96 milhões de anos, a este da região recifal existia uma zona atravessada por rios. Portanto, aqui, relativamente à figura, a este da região recifal. Ou seja, a zona recifal é esta, está aqui, o norte está para ali, portanto, o oeste, deixa-me só pôr aqui, o oeste estará para aqui. Estou a dizer este, não estou a dizer o oeste, que está às vezes. O oeste é para aqui. Portanto, sabendo isto, eu tenho aqui esta região e nesta direção eu realmente tenho aqui uma planície costeira com sistemas fluviais, ou seja, com rios. Portanto, esta aqui, existia uma zona atravessada por rios, conseguimos selecionar por causa daquela informação. A zona onde atualmente se encontra a Figueira da Foz estava submersa há 96 milhões de anos. Aqui, a Figueira da Foz está num ambiente marinho profundo. Obviamente que sim, estava submersa, portanto ela estava coberta por água. Vamos considerar também correta. A linha de costa atual recuou relativamente à que existia há 96 milhões de anos. Vamos ver. A linha de costa atual está aqui. Vou pôr aqui a setinha mais uma vez. E a linha de costa há 96 milhões de anos estaria mais ou menos aqui. Ok? E ela de há 96 milhões de anos até agora fez isto. Ou seja, a linha de costa avançou. O mar é que recuou, a linha de costa avançou. Portanto, nós aqui vamos excluir porque não foi um recuo da linha de costa, foi um avanço. E vocês aqui têm que perceber bem se a frase está a referir à linha de costa ou ao próprio mar. Porque quando a linha de costa avança, o mar recua. Quando o mar avança, a linha de costa recua. Ok? Há 96 milhões de anos,
a erosão ocorria essencialmente nas planícies costeiras. Nas planícies costeiras, hum, 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 temos aqui a erosão. Deixem-me ver o que é que se diz aqui, alguma coisa em cima. Não. Não estava a olhar. A zona exposta à erosão é uma zona que está mais para o interior, ou seja, eu tenho realmente aqui, eu até posso colocar aqui, tenho aqui a linha de costa, ok? E é esta zona que está sujeita à erosão, ou seja, a zona do litoral, até quando eu estava a explicar aqui a imagem, esta zona aqui, à partida, terá a sofrer uma deposição. A erosão estará aqui numa zona mais para o interior, ou seja, a erosão ocorria essencialmente nas planícies? Não, ocorria nos locais mais interiores. As rochas carbonatadas formaram-se sobre, ou seja, por cima, de sedimentos depositados em ambiente continental. Vamos ter que selecionar, e realmente era o que dizia no texto, já vimos também quando tivemos a analisar o texto, que os carbonatos depositaram-se sobre sedimentos de granulometria média e grosseira de origem fluvial, ou seja, de origem continental, transportados pelos rios que aí os depositaram. Ok? Mais uma vez, de acordo com as informações, vamos aqui ordenar a história geológica, portanto, a sequência de acontecimentos que ocorreram na região representada no mapa da figura. E aqui, neste tipo de questões, o meu conselho é que vocês tentem mesmo primeiro estabelecer uma cronologia em termos de datas, para depois tentar sim ordenar, ok? Vamos ver quando é que ocorreu a descida do nível do mar na região. Eu às vezes faço esta pergunta de maneira um bocadinho diferente, só que agora, como achei o texto até relativamente simples e não com tantos acontecimentos quanto isso, acabei por não o fazer, mas eu por vezes quando leio o texto acabo logo por fazer um pequeno esquema, tipo, em termos, quase como uma linha de tempo do que é que acontece antes e depois. Agora aqui eu creio que vocês conseguiriam fazer isto de forma mais rápida, sem ter que estar a fazer tantos tópicos, porque sabemos também que no exame não há assim tanto tempo. Apesar do exame demorar muito, mas se nos vamos pôr a tirar demasiados tópicos e a fazer demasiados apontamentos, o tempo pode ser curto. E, portanto, aqui, descida do nível do mar. Torna-se fácil até de identificar, porque já vimos que foi aqui que ocorreu uma diminuição do nível do mar, portanto, há 94 milhões de anos. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui que isto ocorreu há 94 milhões de anos, ok? Sabendo eu depois que quanto maior esta idade, mais antigo foi, ok? Estamos a recuar no tempo e não a ver no futuro. Pronto. Instalação de uma plataforma carbonatada no Cretácico Superior, início da sedimentação na bacia lusitaniana, instalação do complexo vulcânico de Lisboa-Mafra. Isto tudo aconteceu no Mesozoico. Eu vou já pôr aqui que a exploração do calcário é algo que nós fazemos agora, portanto, isto aqui é na atualidade. Parece lógico que será logo a última a ser considerada. Eles falavam exatamente do complexo vulcânico, portanto, foi há 70 milhões de anos. E, portanto, ficamos agora com o início da sedimentação da bacia lusitaniana e a instalação da plataforma carbonatada no Cretácico Superior. Para já nós temos a idade que o Cretácico Superior foi entre os 101 e os 66. No entanto, eu vou pôr aqui 101 a 66. Só que isto vai deixar aqui um bocadinho em aberto, porque eu tenho aqui outras idades compreendidas dentro deste intervalo. Então vamos ter que pensar aqui de uma maneira um bocadinho diferente e perceber pelo texto o que é que aconteceu antes e depois. Início da sedimentação na bacia lusitaniana. Na sequência da fragmentação, formou-se uma bacia de sedimentação, onde posteriormente, há cerca de 96 milhões de anos, se desenvolveram calcários recifais. Há 100 milhões de anos, começou a desenvolver-se a plataforma carbonatada marinha. Deixa eu ver se era o que dizia lá. É, ou seja, eu vou trocar isto por 100 milhões de anos, ok? Hum, hum, hum. A plataforma carbonatada foi afetada por movimentos tectónicos, acho que aqui já não diz mais nada. Ou seja, a fragmentação da Pangeia formou-se, na sequência disso, formou-se uma bacia de sedimentação. Ou seja, se houvesse alguma opção a falar especificamente
da fragmentação da Pangeia seria o início. No entanto, daí formou-se uma bacia de sedimentação, na qual depois, há cerca de 100 milhões de anos, se começaram então a formar uma plataforma carbonatada marinha. Ou seja, onde é que estou? Estou aqui. Início da sedimentação na bacia lusitaniana, mesmo que esta sedimentação se estejam a referir à sedimentação carbonatada, é preciso ela começar para depois se desenvolver para termos toda uma plataforma carbonatada. Portanto, não faria sentido nós termos primeiro uma plataforma carbonatada, porque isso já pressupõe que houve a formação de rochas sedimentares, quimiogénicas, biogénicas, o que queiram considerar, mas para isso acontecer previamente, de forma obrigatória, tem que haver a deposição dos sedimentos químicos detríticos consoante as rochas. Ou seja, o que eu vos quero aqui chamar a atenção é esta instalação da plataforma já é algo mais evolutivo e consequência de ter havido previamente uma deposição. Então parece-me lógico nós colocarmos o início da sedimentação na bacia lusitaniana, porque assim que ela se formou, estariam reunidas as condições para haver algum tipo de sedimentação. Depois vamos pelas idades. Nessa plataforma, nessa bacia lusitaniana, sobre os sedimentos de origem continental, depositaram-se então os carbonatos, originando a plataforma carbonatada. Depois disso, houve então a descida do nível médio da água do mar, começou a haver a tal carbonatação destes sedimentos e por cima deles é que se instalou o complexo vulcânico. Isto tudo há milhões de anos atrás. Hoje em dia exploramos e usamos o calcário oleoso na construção civil. Portanto, a sequência ficaria desta forma, ok? Continuando, a atividade vulcânica que originou o complexo vulcânico de Lisboa-Mafra, relembrando só que temos o quê? Aqui, eu vou até copiar, ok? Hum, hum. Pronto. Oh meu Deus. Estava a contar que isto ficasse assim, por isto pequenino. Pronto. Este complexo é constituído essencialmente por esquadas de lavas basálticas, nas quais se encontram intercalados piroclastos e paleossolos. Portanto, são lavas, são lavas em almofada, não, mas na minha opinião não era por aí, era mesmo pelo texto. Eu agora copiei isto e quero ir buscar o texto. É mesmo pelo texto que isto aconteceu quando, quando isto tudo estava exposto, não é? Daí também que tenham originado escoadas de lavas, ou seja, não são erupções submarinas, até porque depois entre eles existem piroclastos e sobretudo paleossolos, que se formam, os solos formam-se em ambiente continental, ou seja, vocês não têm aqui nenhum indício que realmente isto são erupções submarinas. Portanto, nós vamos já excluir a primeira porque mantemos-nos ainda num ambiente continental, tanto que eles ocorrem por cima das rochas carbonatadas dissolvidas, com marcas de dissolução. Ter sido predominantemente explosiva. Ela teve alguns episódios explosivos porque tem piroclastos, mas predominantemente foi efusiva porque, sobretudo, nós temos escoadas basálticas. Ter tido períodos de repouso entre diferentes episódios vulcânicos. Sim, diferentes episódios vulcânicos, tanto uns efusivos como explosivos, mas os períodos de repouso referem-se aqui aos paleossolos, como vos disse no texto, correspondem a momentos em que a atividade vulcânica estava mais em pausa e isso possibilitou, uma vez que as rochas estavam expostas, a meteorização e a formação de algum tipo de solo a partir dessas rochas. Portanto, esta aqui faz-me sentido considerar. E agora, um magma essencialmente básico, que é um magma pobre em sílica, portanto o magma tinha composição essencialmente básica e por isso é que originou lavas basálticas. Quanto às suas características, portanto, uma pergunta mais ou menos sobre a mesma coisa. Tal como excluímos esta, vamos excluir esta, o magma que deu origem ao basalto, magma básico, por comparação com o magma que dá origem ao riolito, o magma ácido. Ou seja, o magma básico vai ter maior temperatura, maior percentagem de cálcio, menor viscosidade e sim maior percentagem de ferro. Isto aqui parece, ok, fazer a pergunta em 10 segundos, eu acho mesmo que vocês devem fazer, que é para depois ganharem tempo para as outras, ok? Portanto,
Isto é literalmente matéria e é uma mais-valia ter em matéria, perguntas assim tão diretas da matéria, ok? Portanto, saber bem as características dos magmas, das próprias lavas formadas a partir desses magmas. Portanto, isto é matéria essencial mesmo, de geologia, tanto como depois de 11º no capítulo do magmatismo, que vocês podem e devem saber assim na ponta da língua. O calcário oleoso é considerado uma rocha, rocha património mundial. Esta rocha é um recurso geológico renovável ou não renovável. Acredito que algumas pessoas tenham sido apanhadas de surpresa, porque não é propriamente muito comum nós termos perguntas sobre recursos renováveis ou não renováveis, mas sim, isso está nas aprendizagens essenciais, vocês têm que saber a definição. Um recurso é renovável, quando ele se consegue renovar, consegue ser produzido a uma velocidade superior àquela que nós extraímos. Por exemplo, a energia solar, a energia eólica, ou seja, a energia do sol e o próprio vento é muito mais. Chega até nós numa quantidade muito superior do que aquela que nós conseguimos usar. Portanto, são considerados recursos renováveis. Todos aqueles que, para serem formados, querem um período de tempo superior e uma velocidade, e acontece uma velocidade muito mais lenta do que aquela com que nós os exploramos, são considerados recursos não renováveis. Qualquer tipo de rocha, se hoje em dia está a ser explorada, ela demorou milhares, milhões de anos para ser formada e nós não vamos conseguir formar exatamente a mesma rocha, os mesmos depósitos, a uma velocidade tão grande, até porque nós não temos qualquer controle sobre isso. É a própria natureza e era preciso não só o tempo passar, que é o mais importante aqui, mas também as condições para isso. Portanto, calcário, um recurso não renovável. Agora, explorado em pedreiras ou considerado um combustível fóssil. Combustível fóssil, vocês têm o carvão, o petróleo e o gás natural. Ou seja, não é o calcário um combustível fóssil. Nós não conseguimos usar calcário para produzir energia, para queimar e produzir energia. Portanto, isto aqui não é a verdade, então nós ficamos obrigatoriamente explorados em pedreiras. Logicamente, estamos a usar a rocha, sobretudo na construção civil. Esta parte aqui também estaria correta, ok? Esta aqui também. Ok, isto aqui, a origem das escombreiras, isto seria mais para recursos minerais, sobretudo metálicos, não rochas que são recursos não metálicos, porque as escombreiras é o que resulta da acumulação da ganga, significa que estamos a separar o minério da ganga, e nós aqui quando exploramos o calcário, ok, temos grandes maciços e estamos a retirar partes da rocha, portanto não há propriamente aqui a separação do minério e da ganga, porque não estamos a explorar o minério, estamos a explorar a rocha como um todo. 8. Este tipo de perguntinhas, sim, se vocês errarem uma, têm 0, é preciso acertar todas. Rocha que resulta da cristalização de rochas pré-existentes, ou seja, aqui nós iríamos para rocha metamórfica, não é? Recristalização de minerais que já existem é uma rocha metamórfica. Temos basalto, conglomerado, gesso, granito e quartzito. A única rocha metamórfica que está aqui é o quartzito. Rocha plutónica que resulta da solidificação de um magma rico em sílica. Rocha plutónica, portanto, estamos à procura de uma rocha magmática. Temos o granito e temos o basalto. Plutónica é uma rocha formada em profundidade, uma rocha intrusiva. O granito é intrusivo, o basalto é extrusivo. Ou seja, ficávamos pelo granito. Nem precisariam de chegar à parte de ser rico ou pobre em sílica, mas realmente confirmamos o granito é rico em sílica e o basalto é pobre em sílica. Imaginem esta pergunta aqui, okay? O granito é o correspondente intrusivo do riólito, o basalto, formado a partir de lavas basálticas. Vocês até poderiam, se tivessem algum tipo de dúvida na 5 ou na 6 sobre o tipo de lava, se estivessem confusos, se a matéria não fosse assim tão automática, vocês aqui, sabendo simplesmente se a rocha é extrusiva ou intrusiva, conseguiam excluir e ficar, ok, eu sei que o granito é rico em sílica, então deixa cá ver nas opções atrás se eu realmente pus de acordo com isso, sabendo que o granito e o riólito são formados a partir do mesmo magma, ok? Só uma dica para estarem atentos, não darem as perguntas como perdidas caso não saibam logo.
Rocha que resulta da precipitação de sulfato de cálcio. Portanto, estamos a falar de rochas sedimentares, ficaríamos aqui entre o conglomerado e o gesso. Precipitação por si só já vai ser indutor mais de rochas quimiogénicas, se não estivermos a falar da precipitação do cimento que une os detritos, mas aqui sulfato de cálcio realmente é a composição química do gesso. Conglomerado é uma rocha detrítica com sedimentos grosseiros, portanto, nada a ver aqui com o que nos é dito. Tinham que responder A5, B4, C3. Agora, vamos aqui para a primeira aberta, ok? Até aqui fizemos tudo relativamente rápido. Portanto, chegamos aqui à nossa primeira pergunta de construção. Explique de que modo a localização geográfica da bacia lusitaniana e os movimentos tectónicos no interior desta bacia permitiram o desenvolvimento de zonas de recife durante o Cretácico Superior. E aqui, quando vocês têm esta pergunta, eles dizem logo isto, esta frase em baixo. Sempre que eles dizem, faça referência a, obrigatoriamente vocês têm que mencionar isso. E é uma dica muito importante para aquilo que vocês têm que ter obrigatoriamente na vossa resposta, ok? Porque a pergunta podia estar só assim, e se calhar aí já não seria tão automático o que é que nós teríamos que dizer, não é? A localização geográfica e movimentos tectónicos permitiram o desenvolvimento de zonas de recife e temos que fazer referência, por um lado, às condições de temperatura da água, por outro, às condições de profundidade do mar. E de que modo é que isso favoreceu o desenvolvimento de rodistas que sabemos nós que estão aqui, aliás, vou pôr assim, que sabemos nós que estão aqui na base e foram os principais bioconstrutores destas zonas de recife, ok? Temos que ir procurar esta informação. A localização geográfica, eles dizem-nos no texto que estaria há 100 milhões de anos perto do Equador, que foi quando se formou então os tais recifes, que neste caso são recifes terrodistas, ok? Estava perto do Equador, a plataforma carbonatada foi afetada por movimentos tectónicos que levantaram algumas zonas da bacia, e depois falam aqui também dos rodistas, quem é que são, moluscos bivalves, bioconstrutores. Portanto, para se formar estes recifes foi fundamental o desenvolvimento destes rodistas, porque eles foram os principais a atuar aqui para estes recifes realmente se desenvolverem, e eles alimentavam-se de micro-organismos, sobretudo fitoplâncton, a base das cadeias alimentares, e diminutas, ou seja, não tão relevantes, as partículas orgânicas que eles encontravam em suspensão na água. Portanto, quando vocês veem isto, movimentos tectónicos no interior da bacia. Nestes movimentos tectónicos, vocês sabem que a bacia foi afetada por movimentos que levantaram algumas zonas da bacia. Em termos de localização, vocês veem no texto que está perto do Equador. Então agora vocês deverão ser capazes de fazer uma relação entre aquilo que vos pedem, ok? A localização geográfica, será que vai afetar a temperatura ou a profundidade? A temperatura. Os movimentos tectónicos fizeram levantar algumas zonas da bacia, ou seja, de que modo é que isso foi afetar a profundidade do mar, ok? O que é que foi preciso para o desenvolvimento dos rodistas, sabendo de nós que eles são os principais bioconstrutores do Recife? Ou seja, a vossa resposta deveria considerar, vou pôr assim, a localização perto do Equador com o que é que vocês sabem sobre a localização perto do Equador. Os climas são mais tropicais, como vocês já viram até numa pergunta atrás, e portanto as águas são mais quentes do que a localização atual, que estamos a uma latitude superior. Portanto, a localização perto do Equador torna as águas mais quentes. Nós estamos num ambiente marinho e movimentos tectónicos levantaram zonas da bacia. Portanto, estes movimentos tectónicos, levantamento de zonas da bacia. O que é que isto tem a ver com a profundidade? Se nós temos o fundo do mar e em certas zonas esse fundo do mar levantou, a coluna de água que nós temos por cima torna-se mais pequena também, ou seja, quase como se criássemos ali um monte submarino. Então, o levantamento em algumas zonas da bacia fez com que a profundidade diminuísse.
E vocês agora, quando fazem este tipo de raciocínio, vocês ficam com condições propícias. Portanto, que condições é que existiam na altura? Águas mais quentes e baixa profundidade. Hum, tudo isto de modo, tudo isto de modo a promover o desenvolvimento dos rodistas. Ou seja, água mais quente e baixa profundidade, se vocês tivessem visto já exames muito antigos, possivelmente muito antigos, exames mais antigos destes de 2020 para a frente, certamente vocês iriam associar também que águas quentes e baixa profundidade são zonas muito propícias para a ocorrência de fotossíntese, são zonas com uma grande biodiversidade. Águas quentes por si só já torna todo o metabolismo e todo o funcionamento dos organismos também mais acelerado, mas depois baixa profundidade significa que nós temos mais luz e mais difusão de gases da atmosfera para a água. Portanto, só o facto de ser zonas mais sujeitas a uma maior intensidade luminosa, por si só já pressupõe que haja mais fotossíntese. E as águas mais quentes também propiciam um bom funcionamento das enzimas e, portanto, mais ativas elas estarão, mais fotossíntese vão fazer. Sabendo nós que, e agora este podia ser o tópico não tão óbvio, na minha opinião, mas se vocês continuassem por aqui, ou seja, já falaram disto, já falaram dos movimentos tectónicos também. O que é que aconteceu mais? Os rodistas foram os principais bioconstrutores e eles, para se desenvolverem, precisavam de se alimentar e eles alimentavam sobretudo de fitoplâncton. Ou seja, nós aqui podemos, a partir de haver ambientes com águas mais quentes e baixa profundidade, haver também vou pôr assim, maior, isto é uma setinha, não é um sinal de maior, mas podia ser, maior desenvolvimento ou crescimento do fitoplâncton. E, portanto, se vai haver mais fitoplâncton, vai haver também mais alimento para os rodistas, ok? A partir deste tipo de ambiente. Vocês poderiam, se vocês desenvolvessem mais esta ideia, não havia qualquer tipo de problema, apesar dos critérios realmente estarem ligeiramente mais simples, ok? Eu nesta pergunta só pus realmente os tópicos, não deixei aqui a minha resposta. Pronto, a localização da bacia realmente perto do Equador e relacionar isso com a temperatura da água, ou seja, quando vocês têm aqui explico de que modo isto e isto contribui para tal, é porque vocês têm dois tópicos. Se é para fazer referência a duas coisas, isto já não é propriamente novo, normalmente vem sempre a associação que é necessária fazer, ou seja, se vocês relacionassem a localização geográfica com a profundidade do mar, isso não estaria muito correto, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Eu tenho ambientes mais profundos e ambientes menos profundos em qualquer tipo de localização geográfica. Portanto, vocês tinham aqui que conseguir perceber que tópicos é que relacionam com cada parâmetro. Em termos dos movimentos tectónicos, estes levantamentos de algumas regiões, se vocês fossem aprofundar um pouco mais, foi também o que me ocorreu, para levar ao levantamento é porque são movimentos convergentes. A bacia formou-se no regime extensivo, mas depois teve uma inversão no tipo nas condições tectónicas a que estava sujeita e realmente por esta altura começou a ter algum tipo de movimento, algum tipo de forças compressivas. E, portanto, originaram falhas inversas, que são aquelas que levam ao levantamento dos blocos correspondentes ao teto. Isso também estaria correto e foi isso que fez com que houvesse o levantamento de algumas zonas e a profundidade do mar ficasse mais baixa. Águas mais quentes, profundidade mais baixa, condições propícias para o crescimento de fitoplâncton, que serviu de alimento para os rodistas, ok? Portanto, o objetivo era favorecer o desenvolvimento dos rodistas, porque esses rodistas são os principais bioconstrutores desses recifes que nós estamos a tentar explicar como é que se desenvolveram, ok? Portanto, seria isto que vocês teriam que fazer. Não acho um grau de dificuldade muito elevado, para ser sincera. Vamos avançar para o texto 2. No Algarve, a linha de costa que existia há 20, 25 mil anos, ou seja, já mudamos completamente o tempo geológico, ok? Estávamos no Mesozoico e agora já estamos num período muito próximo do atual. Foi durante a última glaciação, está atualmente submersa. Ou seja, numa glaciação, o que é que acontece? O nível do mar desce e, portanto, a linha de costa avança. E, portanto, desde então,
desde essa última glaciação que a temperatura tem vindo a aumentar, o que fez com que o nível do mar subisse e essas rochas que constituíam a linha de costa hoje em dia estão submersas, desenvolvendo-se nesse local um recife rochoso costeiro. Este recife foi classificado em janeiro de 2024 como Parque Natural Marinho do Recife do Algarve, Pedra do Valado. Vários estudos científicos identificaram esta zona como uma das áreas com maior biodiversidade biológica da região, onde é possível observar muitas espécies com interesse comercial e outras sujeitas a medidas de proteção. Este parque natural alberga espécies únicas, como algumas delas novas para a ciência, e funciona como maternidade e porto de abrigo para muitos outros seres vivos. De entre os valores naturais que se pretende preservar neste ecossistema, destacam-se as espécies como o mero, que eles não nos dizem o que é, mas aviso já, está aqui a dizer que o mero é um peixe, tá? E habitats prioritários como as pradarias de ervas marinhas, os bancos de mar, aglomerados de algas calcárias e os jardins de gorgónias corais em formas de leque. O Recife do Algarve, localizado a baixa profundidade, eu não sei se vocês já percebem, mas isto era um tópico da pergunta anterior. Está sujeito a uma elevada pressão humana relacionada com a pesca e com o turismo. Neste parque natural foram definidas zonas com diferentes níveis de proteção. Este zonamento resultou de um processo participativo que envolveu a comunidade local, dinamizado pela Fundação Oceano Azul. Neste processo foram considerados os estudos disponíveis sobre os valores naturais e sobre a utilização humana do espaço, efetuados pelo Centro de Ciência Viva de Ciências do Mar, da Universidade do Algarve, as regras internacionais de implementação de áreas marinhas protegidas e os interesses dos agentes económicos. A figura 2 representa a localização do Parque Natural Marinho do Recife do Algarve, Pedra do Valado. Cá temos algumas espécies de peixe com interesse económico e ecológico. Pronto, cá temos o mero como um peixe e a delimitação das zonas de proteção. Portanto, temos aqui várias zonas de proteção, considerando as atividades humanas que nelas são permitidas ou proibidas. Portanto, nós temos aqui a zona de proteção total, este bocadinho, proteção parcial, apenas mergulho e desportos náuticos não motorizados. Ok, não. Proteção complementar 1, aqui, pesca artesanal de baixo impacto, e aqui a pesca já com embarcações maiores. Portanto, vamos escolher mais uma vez as 3 corretas, relativas a medidas de conservação da biodiversidade. Isto aqui faz parte do primeiro capítulo de Biologia de décimo ano, porque nós aí falamos muito da extinção e conservação de espécies, e eles têm mesmo isto nas aprendizagens essenciais, portanto não é surpresa nenhuma aparecer perguntas deste género, ok? E quais é que podem ser comprovadas pela análise do texto e da figura, ou seja, até poderiam haver aqui algumas medidas que fizessem sentido, nós tínhamos realmente que perceber quais é que estavam descritas neste enunciado. A definição de áreas para preservação do património natural, portanto, esta aqui parece-me óbvio que vamos selecionar, porque aqui uma das medidas foi precisamente fazer este zonamento de modo a conseguir, estou a ver se encontro aqui mesmo as palavrinhas, mas aqui, como é possível observar muitos espaços e outras sujeitas a medidas de proteção. Portanto, tudo o que seja património natural são os próprios ecossistemas, as próprias espécies, e, portanto, eles terem definido zonas de proteção total é para proteger o quê? Obviamente que é o património natural que está lá. Portanto, esta aqui acho que não teria muitas dúvidas, mas certamente vão haver aqui 2 que nós vamos conseguir excluir bem. Informação e envolvimento das comunidades locais. Eles dizem exatamente que envolveu a comunidade local, portanto, isto também está ali descrito. Proibição de pesca em toda a extensão do parque. Ora, a pesca está impedida em toda a extensão do parque. Eu tenho pesca aqui e tenho pesca aqui, não é? Eu só tenho a pesca proibida na zona de proteção total e na zona de proteção parcial. Portanto, vamos retirar esta. Investigação científica sobre espécies e habitats ameaçados para fundamentar tomadas de decisão. E aqui envolveram também a comunidade científica. Pronto. Aqui os valores naturais, portanto, a tal questão do património natural. Foram feitos estudos efetuados pelo CCMAR, as regras internacionais, portanto, foi aqui a utilização
de estudos feitos pelo CCMAR acabou realmente por levar, ou seja, esses estudos é a própria investigação científica que acabou por contribuir para a tomada de decisão. A autorização de atividades de mergulho apenas na zona de proteção total. Zona de proteção total não tem sequer atividades de mergulho, isso é na zona de proteção parcial. Estas duas que eram para excluir eram muito óbvias só pela análise da imagem, ok? Pronto, no Parque Natural encontram-se jardins de gorgónias, que dizem que são corais. Vocês não têm que saber exatamente alguma coisa específica sobre corais, porque os animais equivalentes são as hidras e as planárias. Já apareceu em exames anteriores falarem de corais e referiam os corais tal como as hidras. Aqui eles não fizeram isso, mas disseram que os corais possuíam cavidade gastrovascular. O que é que isso significa? Significa que têm um tubo digestivo incompleto. Se têm cavidade gastrovascular, a digestão vai ocorrer dentro dessa cavidade de forma parcial, porque depois ela também sofre, o resultado dessa digestão parcial também sofre fagocitose pelas células da parede pelas células do epitélio da cavidade gastrovascular. E aí a digestão já vai ser intracelular. Ou seja, todos os organismos que têm um tubo digestivo incompleto acabam por, contrariamente aos outros que têm um tubo digestivo completo, realizar dois tipos de digestão. Uma digestão intracorporal extracelular, no interior da cavidade, e uma digestão intracelular no interior das células. Okay? São células animais, portanto são animais. Parede celular só em células eucarióticas vegetais e procarióticas. Nucleoide só em células eucarióticas, procarióticas. Desculpem. Retículo endoplasmático, quer em células animais, quer em células vegetais, nas células eucarióticas existe, e nestas também, pronto. Neste parque pode ser observado um mero, lá está, já tenho vindo a dizer que ele é um peixe, e se é um peixe, o coraçãozinho tem duas cavidades, e é atravessado uma vez por... o sangue atravessa uma vez o coração durante a sua circulação, portanto é uma circulação simples. Aqui mamíferos e aves, aqui anfíbios e répteis, na maioria. Os peixes apresentam brânquias, ou seja, mais uma pergunta aqui que era bastante direta e de aplicação direta da matéria. Portanto, algumas perguntas diretas e obrigatórias, o que torna este exame um pouquinho mais acessível, de acordo com aquilo também que é a minha opinião e que já tenho vindo a recolher de vários alunos que foram fazer. Portanto, nós temos aqui o mero e a garopa. E temos aqui os nomes científicos deles, epinéfilos marginatus e epinéfilos éneos. Portanto, eles pertencem ambos ao género epinéfilos. Vamos aqui marcar, só que o restritivo específico é diferente. Portanto, significa que eles pertencem a espécies diferentes. Podem logo riscar esta, ok? E agora, só para recordar os grupos taxonómicos: reino, filo, classe, ordem, família, género, espécie. Isto devem logo responder, fazer assim uma espéciezinha de cábula, ok? Portanto, eles não pertencem à mesma espécie, ok? Mas, se nós formos ver, eles pertencem ao mesmo género, ok? Então, o que é que nós sabemos a partir daqui? Se eles pertencem ao mesmo género, têm em comum todos os outros grupos taxonómicos que estão para trás, porque eles são sucessivamente mais abrangentes. Portanto, se eles já estão no mesmo género, eles também irão pertencer à mesma família, ao mesmo filo, desculpem, eu estava ali a arriscar, à mesma ordem, ao mesmo reino, ao mesmo género, à mesma família, à mesma ordem e à mesma classe. Portanto, isto está errado, ok? Ficamos obrigatoriamente com a opção C. Esta pergunta também muito rápida, ok? São coisas muito importantes de vocês saberem assim na ponta da língua, que normalmente vem sempre uma ou outra perguntinha assim sobre a taxonomia. Eu acho que é um tema que vocês devem mesmo aproveitar para saber muito bem, porque basta fazer aqui uma cábulazinha ao lado e vocês conseguem responder. O mero é um peixe hermafrodita. Quando existe um elevado número de fêmeas juvenis, algumas convertem-se em machos. Numa perspectiva lamarckista, o hermafroditismo do mero explica-se devido à reprodução diferencial. Eu vou aqui escrever algumas coisas. A reprodução diferencial de fêmeas com capacidade para se transformarem em machos.
Produção diferencial é aqui um conceito de darwinismo ou de neodarwinismo. Reprodução diferencial diz que uns reproduzem-se mais do que outros, nomeadamente aqueles que são mais aptos. Em Lamarck, o que é que sobressai? Em Lamarck há uma mudança, fazendo aqui um resumo de Lamarck. Para Lamarck, quando algum organismo, quando algum indivíduo é sujeito a uma mudança ambiental, ele próprio, individualmente, vai se tentar adaptar e vai adquirir características para conseguir adaptar-se a essa mudança ambiental. Ou seja, para Lamarck, todos os organismos, não uns mais do que outros, como em Darwin, todos os organismos, à partida, não têm características de adaptação e é depois da exposição ao meio ambiente que todos eles, de um modo individual, vão adquirir essas características e passá-las à descendência. Ou seja, não há uma discrepância entre aqueles que se conseguem adaptar ou não. Todos se conseguem adaptar e todos passam essas características. Portanto, a reprodução é uniforme, ok? E permite a transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, reprodução diferencial é um conceito de Darwin. Tal como é a seleção natural, ou seja, a seleção natural já pressupõe que existem uns organismos com umas características e outros com outros, e depois as condições ambientais vão induzir aquilo que, ou vão escolher quais as características que são mais vantajosas naquela situação. Tal como vos disse, em Lamarck essas características não existem, portanto, todos os indivíduos são iguais numa fase inicial e depois todos eles adquirem as características de adaptação, ou seja, não há a seleção daqueles que têm ou não as características, porque, segundo Lamarck, todos eles iriam acabar por adquirir essas características. Mutações, vamos aqui mudar, permitiram às fêmeas a produção de gametas masculinos. Sabemos hoje em dia que isto é correto, não é? Mas Lamarck, quando criou a sua teoria, não conhecíamos ainda nenhum dos conceitos de genética, portanto, tudo que tenha algum tipo de conceitos de genética será neodarwinismo. A necessidade das fêmeas produzirem gametas masculinos assegurando a sua reprodução. Ou seja, esta frase é de Lamarck porquê? Porque esta frase diz-nos que só depois de individualmente elas terem tido uma determinada necessidade é que elas foram transformando para adquirir a adaptação e ter essa capacidade, ok? Portanto, isto é totalmente Lamarck. Agora, a sequência de acontecimentos relacionados com a utilização de nutrientes por parte dos corais para a produção de energia. Ou seja, isto não é mais do que uma sequência de respiração aeróbia. Como é que os organismos obtêm energia? Através da respiração aeróbia, ok? Vamos aqui, mais uma vez, à semelhança do que eu fiz para a primeira sequência, tentar aqui ordenar isto de acordo com o tipo de... cada etapa que está aqui descrita, ok? Formação de moléculas de acetilcoenzima A vai ser a própria formação da acetilcoenzima A, que é o que ocorre já na mitocôndria, ok? A redução do oxigênio com formação de água será a cadeia respiratória. A oxidação da glicose e produção de ácido pirúvico, estamos a falar da glicólise. Ciclo de reações em que ocorrem descarboxilações, isto é dentro da mitocôndria. Só por dizer ali ciclo de reações é que eu vou pôr ciclo de Krebs, porque lembro que durante a formação da acetilcoenzima A temos também uma reação de descarboxilação. O piruvato perde logo um carbono. Mas como fala ciclo de reações, portanto, aquela primeira etapa dentro da mitocôndria, a formação da acetilcoenzima A, não é uma via metabólica cíclica, ok? É simplesmente o piruvato entra na matriz, sofre uma descarboxilação, uma oxidação e depois é apanhado pela coenzima A que o transporta até ao ciclo de Krebs. E é no ciclo de Krebs que os outros dois carbonos que ainda existiam na molécula de acetil acabam por ser libertados sob a forma de dióxido de carbono. Fluxo de eletrões ao longo da membrana interna da mitocôndria, isto, mais uma vez, é cadeia respiratória. Portanto, de acordo com aquilo que nós sabemos da respiração aeróbia, primeiro temos a glicólise, formação da acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Portanto, vamos aqui colocar por ordem. Sabendo que chegamos ao final e temos duas para a última etapa: a redução do oxigênio com formação de água e o fluxo de eletrões ao longo da membrana interna da mitocôndria. E agora temos que perceber, segundo uma relação de causa e efeito, o que é que será mais provável.
Acham que a redução do oxigênio com formação de água é o que leva a haver um fluxo de eletrões na membrana? Ou será que este fluxo de eletrões na membrana vai ter como efeito a redução do oxigênio? Se colocarem as coisas desta forma, será mais simples para vocês colocarem primeiro a opção E, porque quando nós chegamos à última etapa, nós temos os nossos intermediários, os nossos transportadores de eletrões, o NADH e o FADH2, que estão carregadinhos de eletrões e de prótons e que chegam à cadeia, sofrem oxidação e dão estes eletrões à cadeia respiratória, à cadeia transportadora de eletrões, na qual os eletrões fazem então um tal fluxo, que permite depois a passagem dos prótons, etc. Não vou aqui agora falar dessa parte porque não está aqui elucidada na questão, mas esse fluxo de eletrões, quando chegam à última proteína da cadeia respiratória, quem vai apanhar, quem vai ser o aceitador final dos eletrões, vai ser precisamente o oxigênio, que quando é reduzido por estes eletrões que estão ao longo da membrana, o oxigênio transforma-se em água. Portanto, será aqui a parte final da nossa sequência. Agora, ciclos de vida. E é um ciclo, eu quando vi este ciclo de vida fiquei assim, ok, por que raio tiram um ciclo de vida? Obviamente que a alga não é a mesma, ok? Mas este ciclo de vida já tinha sido em 2021, creio que na primeira fase, não tenho a certeza absoluta, mas com a alga Asparagopsis armata. E era dizia exatamente a mesma coisa. Formam-se gâmetas e dois tipos de esporos, os carpósporos diploides e os tetrásporos haploides. Eu quando li isto eu tive assim um grande déjà vu do género, pouco, isto já apareceu. E quando vocês têm isto, logo. Aliás, eu não sei se é um dos exames que eu já tenho aqui corrigidos no canal ou não, mas pronto, se não tiver, estará para breve. Carpósporos são diploides, tetrásporos são haploides. Automaticamente escrevem logo isto, ok? O que é que vocês sabem sobre os esporos? Ou deveriam saber? Os esporos são também células reprodutivas que sofrem mitose e cada esporo origina um novo indivíduo. Portanto, quando os carpósporos sofrem mitoses, vão originar, e eu vou pôr já aqui mitoses também, por todos os esporos a sofrer mitoses, é a tal germinação dos esporos, eles originam entidades adultas multicelulares e, portanto, se a célula, se o esporo era diploide, o esporófito será diploide. Aliás, este ciclo até está mais simples do que os outros, não é? Porque este podia ser o tetrasporófito, não é? Mas pronto. Depois, se estes esporos são haploides e fazem mitoses, vão originar gametófitos haploides. São estas estruturas que formam gametas, então os gametas vão ser produzidos por mitoses, porque as próprias entidades adultas que os produzem já são haploides, portanto os gametas são sempre haploides também. E aqui à partida estão os gametas masculinos a ir para aqui, portanto aqui estará os gametas femininos, porque este é o gametófito feminino, ok? Portanto, vocês não têm aqui representada a meiose e a fecundação, mas a partir do momento em que vos dizem que é esporófito e gametófito, à partida já deveria ser lógico que seria aplodiplonte. No entanto, vocês conseguem, pelas informações que vos dão, colocar as ploidias. Então vocês sabem que a meiose é quando passamos de diploide para haploide, portanto a meiose será aqui para a formação dos tetrásporos e a fecundação é ao contrário. A fecundação resulta sempre da união dos gametas e da formação do zigoto e é a passagem da fase haploide para a fase diploide. Ok, portanto, resumindo, este ciclo é um ciclo aplodiplonte, ok? E portanto, meiose pré-espórica. Temos alternância de gerações. Porque temos aqui uma geração adulta diplonte e uma geração adulta aplonte. A entidade produtora de tetrásporos, aqui, é uma estrutura multicelular haploide. A entidade que produz os tetrásporos é o esporófito, que é uma entidade multicelular diploide, porque resulta de mitose dos carpósporos, ok? Se alguém respondeu esta por dizer no texto que os tetrásporos são haploides, é porque não entendeu ainda o conceito de ciclo de vida, ok? E o que é que significa meiose, fecundação e estas coisinhas todas. O único ciclo em que a formação de gametas resulta da meiose é no ciclo diplonte. Tanto no aplonte como no aplodiplonte,
a partir dos gametas irão resultar de mitose. Sobretudo aqui, porque é mitose a partir de um gametófito, de um adulto que por si só já é haploide. Portanto, nunca a produção, nunca há meiose feita por células haploides. A meiose pressupõe, numa primeira divisão, o emparelhamento dos cromossomas homólogos. E essa primeira divisão é feita na base da separação desses cromossomas homólogos, o que implica obrigatoriamente que as células apresentem cromossomas homólogos, o que significa que são diploides, ok? Meiose é a redução da ploidia. Se vocês já começam com uma célula haploide e se vos é dito que essa célula se vai dividir e vai originar novas células, não há outra opção que não seja mitose. O gametófito é constituído por células haploides, resulta de mitose dos tetrásporos e, portanto, o desenvolvimento do esporófito, o desenvolvimento de uma entidade multicelular resulta da divisão mitótica de células, da divisão mitótica, neste caso, de células que são os carpósporos. O desenvolvimento de um adulto, em todos os ciclos de vida, a mitose, claro que em alguns, se estivermos a representar o tipo de reprodução assexuada, obviamente que em alguns a mitose serve para originar descendentes. Mas sempre que nós temos adultos, sempre que nós temos organismos multicelulares, para termos uma massa de células é preciso sempre termos uma célula inicial que sofre mitoses. Ou seja, se há uma entidade multicelular, obrigatoriamente ela foi feita a partir de divisão mitótica de células. Não há como, ok? Porque a meiose só serve mesmo para reduzir a pleidia, não serve para desenvolver nem renovar células. Na alga calcária do género Pimatólito, é esta, eu nem li o nome aqui, mas pronto. No decurso do processo de produção de carpósporos, ok? E aqui, duas coisas. Mesmo que vocês não tivessem conseguido identificar o ciclo de vida, pronto, estes carpósporos, nós temos aqui que eles resultam da fecundação. Da fecundação resulta um zigoto e, portanto, não sabemos se são os zigotos que se acabam logo por se diferenciar em carpósporos ou se o zigoto sofre mitoses para originar o carpósporo. Mas a questão é, vocês aqui só tinham profase, telofase, interfase, anafase, ou seja, era sobre algum tipo de divisão nuclear. E nesse caso, a fecundação não é um tipo de divisão, é um tipo de união, união dos gametas, portanto não há essas fases do ciclo, ok? E portanto, se é para pensar entre mitose e meiose, a meiose serve para formar tetrásporos e não carpósporos. Portanto, esta pergunta aqui seria obrigatoriamente uma pergunta sobre mitose, ok? Mas independentemente disso, o que eu achei relativamente mais acessível na pergunta é que vocês simplesmente podiam ir lá pelas fases, ok? A replicação semi-conservativa acontece quer hum, na interfase de uma divisão mitótica ou de uma divisão meiótica. Pronto. E, portanto, para ocorrer mitose ou meiose, tem sempre que haver a replicação semi-conservativa. Agora, isso não é um processo da própria mitose, isso é um processo da interfase. Ok? Descondensação de cromossomas durante a telófase. Esta frase estaria correta, quer fosse mitose, quer fosse meiose. Uma telófase é sempre caracterizada por haver uma descondensação dos cromossomas, uma reorganização do invólucro nuclear, portanto, isso acaba por acontecer sempre. Ou seja, mesmo eu tendo dito que aqui estaríamos a falar de mitose, não precisariam obrigatoriamente de chegar a essa conclusão ou de interpretar bem o ciclo de vida para conseguir fazer esta. Formação de tétradas cromatídicas, isto aqui estaria relacionado com a meiose, só que mesmo na meiose isso ocorre na profase e não na interfase. Então a frase está errada por dois motivos, ok? A fase está mal e isto também não iria ocorrer numa mitose. Emparelhamento de cromossomas homólogos, mais uma vez, era para meiose e isso não ocorre na anáfase, ocorre na prófase. Portanto, eu acho que estas opções podiam estar um pouco mais complexas, porque a frase assim, as opções assim realmente ficaram muito, muito simples. Porque não implicava em nada a análise do ciclo de vida. Era só saber os acontecimentos que acontecem nas fases da mitose e da meiose. No Parque Natural Marinho do Recife do Algarve, Pedra do Valado, existe uma zona de proteção total. Explique de que modo a existência de uma zona de proteção total permite monitorizar e avaliar os efeitos tanto do turismo como da pesca no parque. Ok? O que é que nós vamos ter que ver aqui? O que é a zona de proteção total? Ok? Portanto, eu começaria logo por aí, por desenvolver um pouco o que é isso da zona de proteção total.
que é para depois olhar para isso e perceber, ok, como é que ela serve para avaliar os efeitos de alguma coisa. Ou seja, a zona de proteção total é uma zona em que apenas é feita. Tem que clicar para baixo. Em que apenas é feita atividades de investigação científica. Ou seja, daqui pressupomos que é uma região que não tem influência do turismo e da pesca. Aqui, monitorizar e avaliar os efeitos do turismo e da pesca, ou seja, nós estamos a tratar o turismo e a pesca como a variável independente de um determinado estudo. Ou seja, se eu quero avaliar o efeito do turismo e o efeito da pesca, isso seriam, vamos supor, os meus hipotéticos grupos experimentais, e nós teríamos que ter um grupo de controle com a ausência dessas variáveis para nós podermos comparar. E é isso que acontece, ou seja, esta zona de proteção total seria uma zona sem influência do turismo e da pesca, portanto, iria aqui funcionar como grupo de controle em estudos que pretendam avaliar o efeito dessas atividades, ok? Na minha opinião, seria preciso, até me esqueci um pouco como é que estão os critérios, porque na minha opinião isto aqui poderia ser um pouco mais desenvolvido, ok? Até porque depois, nós vamos ver aqui onde é que nós temos o efeito da pesca e o efeito do turismo. O efeito do turismo nós temos aqui na proteção parcial, em que temos atividades de mergulho e desportos náuticos, ou seja, se nós compararmos os resultados obtidos em termos de biodiversidade, crescimento das populações, número de espécies, essas coisinhas todas, ou seja, fazer algum tipo de recolha de dados que nos indique o estado daquele ecossistema. Fazendo essa recolha em ambos os locais, na proteção parcial e na proteção total, comparando os resultados da proteção parcial com os da proteção total, que não têm turismo, então nós vamos perceber o impacto do turismo. E depois, comparando tanto a pesca de baixo impacto artesanal como a pesca com embarcações maiores, comparando os valores recolhidos de dados locais sobre estas duas áreas, comparando-os com o da proteção total, nós iríamos ter o impacto da pesca, quer local, quer de embarcações maiores. E, portanto, na minha opinião, seria preciso dizer todas essas coisinhas, faria bastante sentido, ok? Analisando, e visto que a pergunta está relativamente simples, avaliando aqui primeiro, ou dizendo aqui primeiro, em que é que consiste esta zona de proteção total, ok? Eu vou ler aqui a minha resposta. Eu já escrevi um bocadinho mais aqui, a outra tinha posto só mesmo por tópicos. A zona de proteção total é a área do parque onde apenas são realizadas atividades de investigação científica, ou seja, não tem influência do turismo nem da pesca, o que servirá de controle, pois permite que as espécies se desenvolvam de um modo natural, sem a tal influência destes fatores. Comparando os dados desta zona com os dados da zona de proteção parcial, avaliamos o efeito do turismo. Comparando os dados desta zona com os dados da zona complementar 1 e complementar 2, são avaliados os efeitos da pesca artesanal de baixo impacto e da pesca artesanal com embarcações maiores, respectivamente. Eu aqui escrevi artesanal, deixa-me só confirmar. Sim, está ali artesanal. Estava a achar que tinha escrito, eu escrevi isto ontem. Agora estou a gravar isto no dia seguinte de manhã, portanto, vamos só ver o que é que eles aqui consideraram. Na zona de proteção total não são autorizados o turismo e a pesca, mantendo-se as características mais próximas das originais. Portanto, aqui quando eu digo que permite que as espécies se desenvolvam de um modo natural, seria aqui sinónimo disto. Os dados recolhidos na zona de proteção total, quando comparados com os dados recolhidos nas restantes zonas do parque, permitem avaliar os dados das atividades humanas, turismo e pesca. Eles aqui relacionaram o turismo, puseram o turismo e a pesca no mesmo tópico. Honestamente, quando eu estava a fazer isto, achei que era preciso. Achei que iria ter um tópico para cada um dos parâmetros. Confesso que achei, depois fiquei um pouco surpreendida quando vi que realmente nos critérios isso não aparecia. Ok, vamos então para o texto 13. O aumento do dióxido de carbono atmosférico e a consequente acidificação dos oceanos podem vir a causar grandes mudanças no pH da água do mar. Mais uma vez, já sabem que eu quando vejo um termo assim mais genérico, a minha tendência é logo para objetificá-lo um pouco mais, ok?
Grandes mudanças do pH, consequente acidificação, ou seja, este pH vai diminuir do pH do mar. Portanto, a tal acidificação que eles referem. Assim, influenciando a capacidade de sobrevivência dos seres marinhos. Eles aqui dizem logo que influencia alguma coisa, não é? Nomeadamente a capacidade de sobreviver. Os bancos de mármore formados por algas calcárias são habitats protegidos que podem ser afetados pela acidificação do oceano. Ou seja, aqui seria logo bastante óbvio que a acidificação dos oceanos, águas calcárias, impede a sobrevivência dessas algas porque, mais uma vez, causa a sua dissolução. Para além de afetar todos os seus processos metabólicos, logicamente. Alguns estudos experimentais sugerem que o tempo de exposição destas algas a um meio acidificado pode ter influência no seu crescimento. Ou seja, não é simplesmente a exposição das algas ao meio ácido, é também o tempo com que elas estão expostas. Okay? Neste sentido, em 2018 foi realizado um estudo que permitiu avaliar os efeitos da acidificação da água do mar no crescimento da alga calcária Phytomatilum lusitanico. Pronto, eu vou pôr aqui só isto sublinhado. Eu gosto muito quando eles dizem foi feito um estudo para avaliar os efeitos da acidificação da água, isto torna logo identificável a variável independente, acidificação da água, e a variável dependente, o que é que eles foram avaliar? Foram avaliar o crescimento. Agora só temos que perceber exatamente que parâmetro do crescimento é que eles foram avaliar, mas isso será a nossa variável dependente. Com base nas estimativas de emissão de CO2 para o ano de 2050 e para o ano de 2100, apresentados pelo painel internacional sobre mudanças climáticas. Procedimento: recolheram-se algas pelo Lusitânico a 22 metros de profundidade que foram imediatamente transferidas para uma caixa térmica mantida à temperatura do local de recolha. Foram preparados 18 aquários com água do mar filtrada, organizados em 3 grupos de 6 aquários, contendo 15 algas cada um. Vocês pensam, é preciso saber isto tudo? Isto aqui, quando nós descrevemos um procedimento experimental, nós temos que detalhar ao máximo para que ele possa ser replicado por outros, e um procedimento experimental realmente só é válido quando ele pode ser replicado usando exatamente as mesmas condições e os resultados vão ser os mesmos. Portanto, é fundamental quando descrevemos esse procedimento conseguirmos detalhar o mais possível todos os parâmetros, tudo aquilo que foi feito, para que outras pessoas depois possam replicar o estudo. Cada um dos grupos de aquário foi sujeito a diferentes condições de pressão parcial de CO2. Uma muito semelhante aos valores de 2018, outra àquilo que seria projetado para 2050 e os mais altos aquilo que é projetado para 2100. As algas estiveram submetidas a essas diferentes pressões parciais de CO2 durante 20 meses, portanto foi aqui o tempo, em iguais condições de luminosidade. Reparem, iguais condições de luminosidade e temperatura. Obviamente, se o que nós queríamos avaliar era o efeito da acidificação, e o CO2 acidifica a água, forma ácido carbónico, nós temos que manter todos os outros parâmetros iguais, ok? O gráfico 1 apresenta os valores médios da taxa fotossintética, ou seja, isto aqui vai ser a nossa variável dependente ao longo do tempo em função da pressão parcial de CO2. Vai ser a nossa variável independente. Ok, e temos aqui então para os 3 grupos ao longo do tempo, ok? Um gráfico de barras, algo relativamente simples. Vou pôr aqui um bocadinho mais pequeno, só para conseguir estar mais ou menos a ver. Queria tirar isto aqui, pôr isto aqui para trás de mim. Ok, ao fim de 11 meses, isto vai ficar demasiado pequeno, eu vou ver um, desculpem. Ao fim de 11 meses, com uma pressão de 550, ocorreu um aumento da taxa fotossintética. Portanto, 550 está aqui, ao fim de 11 meses, portanto, comparando com o início da experiência, realmente eles sofreram um aumento da taxa fotossintética. Eu diria que esta aqui estará correta, ok? Vamos ver as outras. A taxa fotossintética das algas do grupo de controle é sempre superior às taxas fotossintéticas dos grupos experimentais. Era preciso identificar aqui que este seria o controle, não é? Que são os valores no ano em que foi feito, que o objetivo era avaliar segundo as previsões dos anos seguintes e, portanto, é sempre superior. Na verdade, começam todos iguais, pronto, e depois, ao longo do tempo,
aos 11 meses ela é inferior às outras duas e é superior apenas, então, ao fim de 20 meses. Portanto, é sempre superior? Não. Ali aos 11 meses é inferior. Ao 11º mês, as algas dos grupos experimentais apresentaram um menor crescimento do que ao 20º mês. Portanto, estas duas, a de 550 e a de 750, apresentaram um menor crescimento. Não, ao 11º mês foi precisamente os valores de taxa fotossintética mais elevado e a taxa fotossintética nós sabemos que conseguimos relacionar diretamente com o crescimento. Não é? Portanto, foi o maior crescimento. Isto poderia, nós estamos a fazer isto de forma direta, ok? Mas nós poderíamos estar a ter frases mais complexas em que relacionasse de forma indireta com aquilo que estamos a medir, ok? Neste caso, a fotossíntese é diretamente relacionável com o crescimento. Com níveis de pressão parcial de 750, o crescimento das algas foi sempre o mais baixo ao longo do tempo. 750 até foi mais alto que o de 550 no final e aos 11 meses também. Portanto, o crescimento das algas foi sempre mais alto do que no grupo dos 550. Portanto, eu vou apagar esta também. Aqui já vimos qual foi a variável dependente e independente. Eu vou já arriscar tudo o que diz luminosidade e temperatura, porque isto aqui foram variáveis controladas, mantiveram-se iguais para todos os grupos. Portanto, luminosidade e temperatura não é nem variável dependente, nem variável independente. Ok? E agora, a espécie da alga também foi sempre a mesma. Ok? Quase que, pronto, já temos. Mas a espécie de alga também eles não tiveram a usar várias espécies de alga e a ver o efeito da acidificação para ver qual era a espécie mais resistente, por exemplo. Não é? Eles não tiveram a variar a espécie de alga, portanto, apagam logo de antemão aquelas variáveis que são mantidas constantes. E agora, realmente, a variável dependente é a taxa fotossintética, a variável independente, a pressão parcial de CO2. Dependente, fotossíntese, pressão parcial de CO2, a variável independente. Foi o que fizemos variar. Na fase fotoquímica da fotossíntese, portanto, fase fotoquímica, ocorre a incorporação de carbono com origem nas moléculas de CO2. Esta aqui nós vamos já excluir, que esta aqui é para a fase química. Isto acontece no ciclo de Calvin. Ok? Portanto, esta aqui nós podemos já excluir. Um conjunto de reações químicas dependentes da hidrólise de ATP. Isto aqui também é o ciclo de Calvin, em que nós usamos, porque aqui quando eles falam na hidrólise de ATP, significa que são reações que precisam de energia e nós estamos a falar no ATP, que é produzido na fase fotoquímica, que depois é usado na fase química, no ciclo de Calvin. E, portanto, esta aqui refere-se também às reações do ciclo de Calvin. A libertação de oxigênio com origem nas moléculas de H2O, é verdade, não é a primeira vez que aparece esta frase. Absorção máxima de energia nos comprimentos de onda da luz verde. A absorção de energia luminosa realmente é na fase fotoquímica, no entanto, a luz verde não desencadeia a fotossíntese, ela é refletida, por isso é que as folhas são verdes. A clorofila é verde porque reflete o verde. Poderia ser uma opção correta, por exemplo, a frase escrita de modo absorção máxima de energia nos comprimentos de onda do azul-violeta ou vermelho-alaranjado. Já tornaria a frase correta, ok? Agora, suponha que vai apresentar numa conferência a conclusão deste estudo. Isto precisamos. Por uma cor diferente, só para, eu só mudo a cor para me divertir, no caso que eu começo a ficar entediada, está tudo igual. Tendo provado as estimativas de CO2 para o ano de 2007. 2100, desculpem. Ou seja, o objetivo será aqui avaliar ou tirar algum tipo de conclusão usando o grupo que esteve sujeito a 750, ok? Publicadas pelo Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas. Organiza a sua comunicação fundamentando-a com os resultados experimentais. Portanto, a primeira coisa a fazer é logo dizer os resultados experimentais. E nós queremos dizer os resultados experimentais perspectivando para 2100, ou seja, o objetivo aqui seria, eles, já agora no estudo, avaliaram de que modo é que o tempo de exposição influenciou o crescimento, a exposição à água acidificada influenciou o crescimento,
E, portanto, é para ver esse efeito da acidificação, mas ao longo do tempo, porque o estudo não se limitou a medir os valores num determinado tempo, não é? Eles fizeram o estudo ao 11º mês e depois deixaram o estudo prosseguir para ver os efeitos ao 20º mês. O objetivo aqui era utilizar os valores de 750 microatmosferas, porque seriam essas que seriam as projeções para 2100, e portanto nós tínhamos que dizer como é que realmente se influenciava a taxa fotossintética, ok? E na minha opinião, quando nós estamos a descrever resultados, nós devemos mesmo dizer o parâmetro que está a ser descrito e depois sim relacionar esse parâmetro, ou seja, se o objetivo era avaliar o crescimento da alga, a meu ver, deveria ser obrigatório vocês dizerem que ao fim do 11º mês as algas sujeitas a uma pressão de CO2 de 750 microatmosferas tiveram um aumento de 2, qualquer coisa, aproximadamente 2,25 para 3,5 de taxa fotossintética. E depois, ao 20º mês, houve um decréscimo para 1,5 de taxa, valor medido de taxa fotossintética, e depois dizerem sim que a taxa fotossintética é diretamente relacionável com o crescimento. Quanto maior a taxa fotossintética, maior o crescimento e vice-versa. Ou seja, ao fim do 11º mês, como a taxa fotossintética medida foi maior, podemos dizer que o crescimento das algas foi maior. E aqui houve uma diminuição do crescimento, ok? Eu acho que este rigor é importante. Agora falta perceber se nos critérios isso seria tão importante assim. E, portanto, fazer essa estimativa para o ano de 2100. Obviamente que eu aqui estou a analisar simplesmente os valores de 750 ao longo do tempo, ok? Agora, eu digo sempre aos meus alunos que é preciso comparar com o controle, ok? Pelos critérios, já vou ver, já não me recordo bem, mas pelos critérios eu creio que eles não compararam com o controle. No entanto, a meu ver, está totalmente correto e até cientificamente aceito vocês compararem sempre esses valores com o de 400, ou seja, realmente houve um aumento no crescimento e depois uma diminuição, o que não iria verificar-se se os valores se mantivessem iguais aos de hoje, ok? Pronto, agora realmente era preciso não só comparar com o controle, creio que isso era opcional, mas fazer que realmente há um aumento daqui para aqui e depois uma diminuição. Agora, conclusão deste estudo, que seriam apresentados numa conferência publicadas no painel internacional. Ou seja, na minha opinião, seria sempre preciso também dizer, ok, de que modo é que este estudo, de que modo é que estas conclusões, ou seja, ao fim de 20 meses, com uma exposição de CO2 igual àquela que se prevê para o ano de 2100, esta alga tem uma diminuição do seu crescimento. Ok, o que é que isto podemos tirar, o que é que nós podemos tirar de conclusão que nos permita agir de modo a impedir que isto aconteça, se as previsões são estas. Portanto, sabendo nós que isto está relacionado com as mudanças climáticas, com as alterações climáticas. Ok? Vou dizer o que respondi e depois vamos comparar com os critérios. Pronto. Primeiro, uma medição dos resultados. Portanto, para o ano de 2100, as estimativas são de uma pressão parcial de CO2 de 750 microatmosferas. E, portanto, analisando os dados, eu escrevi mais ou menos umas coisas por tópicos, outras não, estou simplesmente pronto, a ler. Até 2100, prevê-se que há um aumento nas emissões de dióxido de carbono de origem antrópica. Aqui significa que vai aumentar o teor de CO2 na atmosfera e, consequente, também o teor de CO2 nos oceanos. E nós sabemos que o CO2, reagindo com a água, forma ácido carbónico, o que leva à acidificação dos oceanos. Neste caso, os grupos de controle manteve os valores da taxa fotossintética ao longo do tempo durante os 20 meses, aproximadamente 2,25 micromol de está para aqui, de taxa fotossintética. O grupo exposto aos 750 microatmosferas de pressão parcial de CO2, ao fim de 11 meses, a taxa fotossintética aumentou de 2,25 para 3,5, aqui as unidades. No entanto, sofreu um decréscimo acentuado dos 11 para os 20 meses, apresentando uma taxa fotossintética aproximadamente de 1,5. E, portanto, relacionar depois isto aqui com o crescimento das algas. Conclusões. Apesar de, a curto prazo, o aumento da pressão de CO2 provocar um aumento da taxa fotossintética, o que resulta na produção de mais alimento pela alga e, consequentemente, mais crescimento, a longo prazo terá um efeito prejudicial.
Ao diminuir a taxa fotossintética, as algas não produzirão tanto alimento, não crescendo tanto. Na minha opinião, isto teria pano para mangas, portanto eu continuei, ok? Visto que as algas apresentam um carbonato de cálcio na sua constituição, a acidificação do meio decorrente do aumento da pressão de CO2 impedirá o seu normal crescimento ou até mesmo uma regressão do mesmo, visto que os carbonatos se dissolvem em meio ácido. Com uma menor quantidade de algas e também uma menor produtividade primária, todo o ecossistema fica comprometido, visto que as algas são responsáveis pela produção de matéria orgânica no primeiro nível trófico. É urgente diminuir as emissões de CO2 de modo a preservar este ecossistema. Ou seja, aqui eu considerei que era importante fazer dois tipos de conclusões. Relacionar que, precisamente, elas não têm tanta taxa fotossintética e, por isso, não têm tanto alimento, não vão crescer tanto. Por outro lado, é possível que elas também não estejam a crescer tanto porque o seu crescimento acaba por ser atrasado ou impedido pela própria acidificação do meio, dadas as suas características. Percebo que isso não seja porque não era propriamente isso que estava a ser avaliado no estudo, mas se era para argumentar, eu argumentei com tudo o que havia. Agora, a meu ver, não contará quem apenas escreveu isso, porque não é isso que está nos critérios. Mas se vocês têm isso mais do que está nos critérios, a resposta sem dúvida que estará correta. Depois, visto que nós estamos a falar na taxa fotossintética de um ser produtor, ok? Obviamente, quando nós pensamos, ok, vamos agir porque esta espécie está em perigo, é preciso ver que esta espécie está inserida no ecossistema. E, portanto, nós temos a população da alga, e neste caso, ela, sendo produtora, é a base de todo o ecossistema. Claro que não deverá ser a única, mas possivelmente depois o estudo até poderia ser transversal para outros organismos produtores. E por isso é tão urgente diminuir as emissões de CO2, porque é extremamente grave para um ecossistema quando existe uma perturbação no primeiro nível trófico, porque isso depois acaba por condicionar toda a produção de matéria orgânica para os níveis tróficos seguintes, ou seja, nós não estamos só a falar num decréscimo no crescimento e no desenvolvimento desta alga, como estamos depois também a pôr em risco a disponibilidade de alimento para os seres dos níveis tróficos seguintes. E por isso seria um argumento ainda mais forte, na minha opinião, para apresentar sobre aqui o efeito da acidificação dos oceanos. Ok? Vamos ver aqui os critérios. Em relação ao cenário projetado para 2100, identificar que era este, verificou-se um aumento ao fim de 11 meses. Em relação ao cenário projetado para 2100, registrou-se uma diminuição da taxa fotossintética após 20 meses. Esses resultados indicam que a acidificação da água reduz a taxa fotossintética ao fim de algum tempo, podendo comprometer o crescimento das algas. Pronto, fiquei desiludida com os critérios. Porque uma pergunta sendo de 12 pontos, sendo a pergunta mais cotada do exame, eu colocaria isto tudo num tópico. Eu aqui colocaria isto no segundo tópico e depois colocaria exatamente o efeito que uma diminuição no primeiro nível trófico teria para todos os ecossistemas e como isso seria motivo mais que suficiente para agirmos e percebermos aqui que é necessário reduzir estas emissões. Portanto, bom para quem não desenvolveu tanto. Quem desenvolveu, fica a ideia, está correta e eu acho que fez muito bem em continuar e pronto, é jogar pelo seguro, não é? Sabendo que a pergunta vale tanto, deixar tão simples poderia ser um pouco arriscado, caso realmente os tópicos, nunca sabemos, os tópicos só saem depois, quando se está a fazer o exame não sabemos e portanto é jogar pelo seguro para perceber exatamente quais as coisas que são possíveis serem ditas, ok? E não se preocupem, porque tive alguns alunos até também preocupados com o facto de terem escrito algumas coisas para além dos critérios em várias perguntas, não só nesta, mas está tudo bem. Se o que está certo, se o que escreveram está certo e não invalida de modo nenhum aquilo que disseram, à partida nada vos prejudicará, ok? Pronto, grupo 2. Temos aqui uma experiência com o objetivo de estudar a absorção de luz e a produção de amido nas plantas. Portanto, tem aqui um procedimento. E neste caso, o meu conselho é que façam mesmo tipo o procedimento. Ok, não vai dar para ver, mas façam literalmente o procedimento. Eu pus aqui na minha resolução, tipo, primeiro 3 dias no escuro, depois desta planta uma folha fica completamente tapada, a outra fica parcialmente.
Depois são colocadas mais 2 dias ao sol e ao fim desses 2 dias são retiradas 3 folhas. Uma tapada, a que foi tapada, a que foi parcialmente tapada e uma que estava destapada. Foram colocadas a ferver, depois passaram para álcool que também ele tinha sido fervido. Ao entrar em contacto com o álcool, as folhas ficaram esbranquiçadas e o álcool ficou verde e depois elas foram então, colocadas na presença do soluto de Lugol, que já agora faz isto. O soluto de Lugol, que é um corante que na presença de amido passa de castanho para azul. Ou seja, o soluto de Lugol vai ter azul se tiver amido, ou seja, isto aqui é o que acontecerá se o meio tiver amido, castanho escuro, se o meio não tiver amido. Ok? Portanto, serão estas as conclusões. Ou seja, esta caixa Petri 1, a folha tem amido, esta aqui parcialmente, foi parcialmente tapada, não é? E esta aqui está sem amido. Ok, pronto. Eu descrevi-vos o procedimento como eu o esquematizei, que na minha opinião, se por um lado, nos primeiros textos, eu acabei por não fazer tantos tópicos, numa atividade experimental em que provavelmente vos vão ser pedidos até para explicar o porquê de determinado procedimento e assim, eu acho extremamente fundamental vocês esquematizarem a experiência. Ok? Não é perda de tempo, vai ajudar simplesmente a vocês conseguirem aqui mais facilmente interpretar aquilo que vos pedem. Mais uma pergunta de verdadeiros ou falsos e, portanto, temos 3 corretas para selecionar. A colocação das folhas em álcool em ebulição permitiu remover os pigmentos fotossintéticos. Esta aqui, quando vocês estiveram a ler, e eu coloquei aqui que as folhas ficaram esbranquiçadas e o álcool ficou verde. Ou seja, mergulhou-se no álcool cada uma das folhas até ficar com uma coloração esbranquiçada. Observou-se que o álcool adquiriu uma coloração verde. As folhas são verdes porque têm clorofila. Portanto, se a folha ficou esbranquiçada, ela ficou sem clorofila. Se o álcool ficou verde, ficou com clorofila. A clorofila é um pigmento, portanto, quando elas foram colocadas em álcool quente, removeram-se os seus pigmentos. Nada de muito estranho. As condições iniciais de obscuridade a que a planta foi submetida contribuem para validar os resultados obtidos. Quando vocês fazem a esquematização, vocês percebem, ok, elas ficaram 3 dias no escuro. E depois nós vamos medir a presença de amido dependente da, da parte da folha que ficou exposta, não é? Porque uma ficou sem luz, a outra ficou na luz e a outra ficou parcialmente tapada. Ou seja, vocês percebem que há aqui algo que vai influenciar, que no caso vai ser a luz. E portanto, para que todas elas comecem exatamente com a mesma quantidade de amido, no fundo, ou seja, para que todas elas comecem com valores uniformes, então foram colocadas 3 dias no escuro. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente no início da experiência nós já iríamos ter diferentes valores de amido, possivelmente não conseguimos controlar, não é? Porque não sabemos se a luz elas estariam a produzir muito ou pouco, mas poderíamos não começar exatamente com os mesmos valores de amido. E quando nós fazemos isso, quando colocamos 3 dias no escuro, realmente estamos a garantir que todas elas começam com a mesma quantidade de amido disponível nas folhas e por isso vai servir para validar, vai servir para que os nossos resultados estejam mais certos, mais de acordo com aquilo que aconteceu apenas depois no tempo que definimos que cada planta, ou na área que definimos que cada planta estaria à luz. A coloração das folhas após a utilização do soluto Lugol permite avaliar diretamente a quantidade de amido e esse amido é um hidrato de carbono, é um glícido e, portanto, indiretamente, ele é produzido a partir dos monómeros que são formados na fotossíntese e, portanto, indiretamente permitirá medir a taxa fotossintética, lá está, não de uma forma direta, mas ele irá aumentar se a fotossíntese tiver ocorrido também mais e tiver sido produzido mais amido. A utilização de 3 folhas garantiu a fiabilidade dos resultados. Normalmente a fiabilidade está relacionada com o aumento das repetições, com um tamanho maior das amostras. Aqui, se dissessem em algum caso que em algum tipo de procedimento do género
realizou-se os passos atrás mais 10 vezes. Portanto, isso seria uma forma de aumentar a fiabilidade, ou seja, nós não nos limitávamos a fazer isto uma vez, iríamos fazer várias repetições, iríamos usar várias folhas para realmente garantir que os resultados que obtivemos realmente estão corretos. Portanto, isso aumentaria. Usar 3 folhas, uma para cada grupo, e não fazer a repetição de nenhuma delas, não me parece que aumente ou que garanta a fiabilidade dos resultados, ok? Seria preciso repetir para que realmente houvesse uma maior garantia daquilo que tinha sido obtido. A colocação das folhas em água a ferver promoveu a dissolução da permeabilidade das membranas, a diminuição da permeabilidade das membranas celulares à solução do Lugol. A solução do Lugol é um corante, liga-se ao amido, o amido está dentro das plantas, das folhas, das células das plantas, no caso da folha, e provavelmente até dentro de algum tipo de grânulo, algum tipo de vesícula, ok? De vacúolo. Não digo vacúolo hídrico, mas dentro da amiloplasto, possivelmente. Então, é preciso realmente passar a membrana celular e talvez ainda a membrana de certas estruturas que realmente englobem, que estejam com o amido. E, portanto, o objetivo é que o amido que a solução do Lugol chegue até lá e por isso nós temos que aumentar a permeabilidade da membrana de modo a que o corante entre mais facilmente dentro das células para que este consiga encontrar o amido. Continuando, a solução de Lugol permite identificar amido, ok? E o amido, no caso, é um polissacarídeo de reserva nas plantas. E, portanto, sendo um polissacarídeo, é um glícido. É formado por monómeros que são monossacarídeos. Pronto, os monossacarídeos são unidos, agora é teórica, são unidos por ligações glicosídicas, é verdade. Quem possui fósforo na sua composição são os nucleótidos, que são os monómeros dos ácidos nucleicos e não dos glícidos, e eventualmente também os fosfolípidos, mas aí já não são monómeros, já é uma estrutura um bocadinho mais complexa no grupo dos lípidos. Os monómeros são designados monossacáridos, aminoácidos seria se estivéssemos a falar de uma proteína, e apresentam um grupo carboxilo. Existem dois monómeros que apresentam um grupo carboxilo: os aminoácidos, o tal grupo ácido, o grupo carboxilo, e também os ácidos gordos, portanto, monómeros com o grupo carboxilo, lípidos e prótidos, ok? Aqui, hidratos de carbono, ligações glicosídicas a unir os monossacarídeos. Identifique, de entre os resultados observados nas caixas de Petri 1, 2 e 3 da figura 4, aquele que corresponde à folha que esteve completamente tapada. Justifique a sua resposta considerando o objetivo. Ou seja, só dizer uma coisa que é identifique aquele que esteve tapado. Ou seja, o identifique à partida é uma... À partida não, é um verbo de comando direto. Ou seja, isto diz-nos que possivelmente, já vamos confirmar, mas possivelmente um tópico seria apenas para vocês dizerem qual a caixa de Petri, ok? Se é a 1, se é a 2, se é a 3. E depois tínhamos que ter a justificação, considerando o objetivo e os procedimentos adotados. Ou seja, teria que haver um segundo e eventualmente um terceiro tópico, ok? Para dizer quer o objetivo, e aqui a justificação já implicaria um desenvolvimento, ok? E também depois algo relacionado com o procedimento, mais um desenvolvimento disso, porque um justifico já pressupõe algo mais elaborado. Pronto. Honestamente, eu aqui também achei que era um bocadinho mais elaborado, já vão ver o que é que eu respondi, eu depois me para aqui a falar. Pronto. E o objetivo era perceber aquela que esteve completamente tapada. E vocês aqui teriam que primeiro perceber, ok, qual é aquela que está completamente tapada? Será que é aquela que tem amido? Será que é aquela que não tem amido? Portanto, esta aqui, à partida, vocês iriam logo excluir, porque esta aqui dava para perceber que teve parcialmente tapada, não é? Agora, o que é que nós sabemos? Nós estamos a relacionar a absorção da luz com a produção de amido. Ok, começamos com o objetivo, ou seja, o objetivo da experiência, eu vou pôr aqui até noutra cor. O objetivo da experiência seria aqui
relacionar a absorção de luz com a produção de amido. Só que isto são 2 tópicos que não estão assim muito relacionáveis de forma direta, não é? Tanto que, pronto, nós acabamos por ter aqui indiretamente a taxa fotossintética também. Então nós vamos começar a desenvolver este tópico. A absorção de luz, ou seja, o único processo que vocês sabem que acontece devido à presença de luz, vai ser a fotossíntese. Portanto, se houver uma maior absorção de luz, ou vamos por aqui, mais absorção de luz, significa que vai haver mais fotossíntese. Mais fotossíntese vai produzir mais compostos orgânicos, ok? Compostos orgânicos estes, até possivelmente os mais simples, que depois vão ser reservados, porque o amido é um polissacarídeo de reserva, reservados na forma de amido. Ou seja, daqui vocês concluem de acordo com o procedimento, ok? E agora vamos aqui mudar. De acordo com o procedimento adotado, vou pôr um, um roxo. De acordo com o procedimento, uma teve completamente tapada, a outra não. Portanto, aquela que teve completamente, eu vou pôr assim, a que teve destapada, esteve na presença de luz e, portanto, realizou fotossíntese e, portanto, acumulou amido. Aquela que teve tapada, teve na ausência de luz, não fez fotossíntese e, portanto, não acumulou amido. Arriscar-me a dizer que até foi obrigada a consumir o amido que tinha, não é? Porque se não estava a fazer fotossíntese, tinha que ter alguma fonte de matéria orgânica para produzir energia e, portanto, no escuro não iria acumular amido. Portanto, daqui vamos supor que, deixa-me só ver aqui outra vez, aquela que acumulou amido foi a que teve destapada. Portanto, esta aqui acumulou amido. Portanto, esta aqui foi a que teve destapada. Ok, vou pôr aqui. E esta aqui foi a que teve tapada. Porque acabou por ficar sem amido. Pronto. Então agora era isso. Tínhamos que escolher a que estava tapada. Portanto, aqui, qual a caixa de Petri? Iríamos colocar aqui que a caixa de Petri seria a folha que estava na caixa de Petri número 3. Ok? De acordo com os resultados, a caixa de Petri 3 é aquela que está com cor castanha. Ou seja, se tem cor castanha, eu agora não tenho aqui o que é que faz o sultulol, mas a que teve tapada é que estava sem amido, ok? Porque os resultados é a cor, é a folha apresentar-se castanha ou azul. Portanto, vocês têm que pôr de entre os resultados, é que está na caixa 3, que é que tem castanha, porque significa isto, isto e isto. Portanto, isto aqui seria o que vocês teriam que responder, ok? Eu acabei por aqui algumas coisas mais, eu vou-vos ler aquilo que coloquei. O objetivo era relacionar o objetivo da experiência era relacionar a absorção da luz com a produção de amido. Inicialmente, a planta esteve 3 dias no escuro. Isto era para relacionar com os procedimentos adotados. Então, ok, vamos ver o que é que aconteceu nestes 3 dias no escuro. Não realizou fotossíntese e a planta esteve 3 dias no escuro, durante o qual não realizou fotossíntese, sendo obrigada a utilizar as reservas energéticas. Depois disto, a folha que continua tapada, estou a dizer depois disto, eu não escrevi, foi só por tópicos, estou a tentar que isto fique mais coerente. Depois disto, a folha que continua tapada continuou a consumir o amido, ou seja, a quantidade de amido que ela tinha disponível foi diminuindo cada vez mais. A folha que ficou à luz começou a fazer fotossíntese, e a produção de compostos orgânicos em excesso levou à acumulação destes na forma de amido, um polissacarídeo de reserva. Sabendo que o soluto Lugol fica na cor castanha quando não está na presença de amido e adquire a cor azul quando está na presença de amido, a folha completamente tapada corresponderá àquela que está na caixa PETI 3, pois encontra-se castanha, evidenciando a ausência de amido, uma vez que este foi hidrolisado enquanto a planta estava no escuro. Eu acabei por escrever isto assim, do género. Eventualmente a planta até tinha amido, mas o facto dela ter estado sempre no escuro, ter estado completamente tapada durante toda a experiência, acabou por fazer com que consumisse o amido
como não fez fotossíntese por não estar à luz, acabou por não produzir mais e, portanto, no final acabou por ficar sem amido. Depois percebi que não era preciso escrever tanta coisa, ok? Por isso, vamos ver o que era necessário. Portanto, aqui, como vos disse, um tópico só para o identificar. O resultado da folha que esteve completamente tapada corresponde ao observado na caixa de Petri 3, aquela que se apresenta totalmente castanha clara. O facto de a folha ter estado completamente tapada impediu a absorção de luz, impedindo a fotossíntese e, consequentemente, a produção de amido. Ok? Pronto, aqui, imaginem, eu disse que ela gastou o amido que tinha porque não estava a produzir mais. E por isso, quando eu digo aqui a folha que ficou à luz começou a fazer fotossíntese, a produção de compostos orgânicos, houve a acumulação destes, a folha que continuou tapada tinha dito que inicialmente não estava a realizar fotossíntese, ou seja, mesmo tendo desenvolvido mais, se nós formos analisar exatamente, acabei por dizer isto tudo e um pouco mais. Se foi o vosso caso também, estejam descansados, ok? Porque acaba por estar todo o raciocínio completamente correto. Pronto, vamos então para o grupo que falta, ok? Aqui sobre o sismo da Turquia, 2023, bastante recente, portanto eu acredito que vocês se lembrem, realmente foi muito desastroso, foi um desastre natural bastante grande. No dia 6 de fevereiro de 2023 ocorreram 2 grandes sismos com epicentros na Turquia, que atingiram sobretudo a região entre a Turquia e a Síria. O enquadramento tectónico da região está representado esquematicamente na figura 5. O primeiro sismo, com magnitude 7.8, ocorreu a uma profundidade de 18 km e realizou-se na região de interseção entre a falha do Mar Morto e a falha oriental de Anatólia. De acordo com alguns investigadores, este sismo terá alterado as tensões existentes na região. Cerca de 9 horas depois ocorreu um segundo sismo, também com magnitude elevada, 7.5, com epicentro a 10 km de profundidade na falha de Surgo, localizada a norte do primeiro evento. E nós temos aqui o primeiro sismo e depois aqui o segundo. Com hipocentro, pronto, aqui já li. Ambos os sismos foram sentidos com intensidade máxima de grau 9 e causaram pelo menos 8.564 mortos na Turquia e 2.530 mortos na Síria. Portanto, vamos primeiro aqui, e vou deixar mesmo assim para conseguirmos ver aqui o enquadramento tectónico também. A microplaca da Anatólia, que é esta que está aqui, tem tendência a movimentar-se para este ou para oeste, ok? E vamos ver aqui todo o enquadramento, o que é que nós temos. Nós temos aqui na região mais a sul, tanto a placa africana como a placa arábica, que estão a deslocar-se, estão a colidir aqui para norte. Aliás, não é colidir, a africana realmente está a colidir para norte, ou seja, poderia estar a arrastar a placa da Anatólia para norte, e aqui a placa da Arábica também está a ir para norte, mas o limite é um limite transformante que faz com que esta placa se esteja a deslocar neste sentido. Depois temos aqui também a Anatólia com a Euroasiática, em que a Euroasiática estará a ir para ali, e a da Anatólia está mais uma vez a ir para aqui. Ou seja, sabendo nós que para ali é este, para aqui é oeste, ou seja, se me está a deslocar para aqui, é porque ela está a ir para oeste, ok? E eventualmente para oeste e um bocadinho para norte. Portanto, eu vou arriscar já à partida aquelas que me dizem para este. Tensões de compressão com direção norte-sul iriam fazer um movimento também, que neste caso, para norte. Divergente entre a placa arábica e a euroasiática também retirariam logo, não é? Para oeste, de acordo com o movimento nas falhas aqui, oriental da Anatólia, e esta aqui. E é exatamente nestas falhas, nestes limites conservativos, que nós identificamos o movimento para oeste. Tal como vos disse, aquele limite convergente aqui, aliás, não iria para oeste, mas na sequência da subducção da placa africana com a euroasiática, ou seja, a subducção da placa euroasiática sob a placa africana. Para já, vocês não têm aqui o limite entre a placa africana e a euroasiática, porque temos aqui a microplaca da Anatólia, porque senão teríamos sim o limite entre a placa euroasiática e a africana, que nós conhecemos no resto da extensão da Europa, incluindo na nossa região a sul, não é? E que, portanto, aparece muito também nos enunciados e que vocês deverão saber. E mesmo nesse tipo de limite, é a placa africana que subducta sob a euroasiática e não a euroasiática sob a africana. E neste limite vocês veem também que é a africana que está a subductar.
Portanto, nós não temos a subducção da placa africana, da placa euroasiática sob a africana. E mesmo sabendo que é o contrário, isso é algo que não está aqui descrito, porque na zona que nós estamos a analisar não temos sequer o contacto entre estas duas placas, apesar de sabermos que elas contactam mais aqui para o oeste desta região. Okay? Portanto, teríamos mesmo que ir para aqui. Agora, uma pergunta também bastante direta sobre sismos. Considerando as características de propagação das ondas sísmicas, será de esperar que as primeiras registadas no sismograma, ou seja, são as S, são as ondas S, e as ondas S são ondas longitudinais. Portanto, se elas são longitudinais, elas provocam a vibração das partículas paralelamente à sua direção de propagação. As segundas ondas S, as segundas ondas são as S, são as ondas. Espera aí. Quanto tempo passou? 1h50. Eu quando vejo que começo a fazer erros meio estúpidos é porque passou muito tempo. As ondas P são as primeiras, são sim longitudinais e por isso são paralelas. As ondas S, que são as segundas, as secundárias, é que são transversais e por isso provocam um deslocamento das partículas perpendicularmente à sua direção de propagação. Okay? Portanto, isto aqui estaria trocado. As ondas sísmicas P, ao progredirem em profundidade, aumentam a sua velocidade quando atravessam a descontinuidade Morovicic. Sim, vocês sabendo bem a variação da velocidade de propagação das ondas sísmicas, há um aumento da velocidade na transição da crosta para o manto. Portanto, não só as ondas P, como também as ondas S, aumentam a sua velocidade quando atravessam esta descontinuidade. As ondas sísmicas P e as ondas sísmicas S, ao atravessarem a astenosfera sendo um meio mais plástico, menos rígido do que a litosfera, vão provocar uma diminuição na velocidade das ondas sísmicas. Portanto, trocando esta palavrinha, também se tornaria tudo correto. Associe cada uma das descrições relativas às características das zonas internas da Terra à respectiva designação. Escreva na folha de resposta cada uma das letras seguida do número correspondente. Portanto, vamos aqui então fazer isto. A zona constituída essencialmente por ferro e por níquel, estaríamos obrigatoriamente no núcleo. Aqui é responsável pela existência do campo magnético terrestre, é o núcleo externo porque está líquido e apresenta movimento de rotação. Okay? Zona da geosfera com menor densidade, portanto estaremos a falar da crosta, e se tivermos que dizer logo aqui a crosta continental. E depois reforçamos a ideia pelo facto de ser essencialmente de natureza granítica, portanto, com uma natureza sobretudo em sílica e alumínio, temos a crosta continental. Zona constituída essencialmente por silicatos de ferro e magnésio, portanto estamos a falar de uma zona rochosa que tem uma composição mais básica. Estaríamos aqui entre a crosta oceânica ou o manto, não é? Porque as duas são formadas, uma basáltica ou até peridotítica. Só que depois, cuja base se originam as plumas térmicas. As plumas térmicas são plumas mantélicas. Elas não se originam na base da crosta oceânica, elas originam-se em zonas profundas do manto. Portanto, era obrigatório aqui virmos para a opção 3. E com isto chegamos à última questão. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o segundo sismo ocorrido também a 6 de fevereiro, não foi uma réplica do primeiro. Portanto, isto é um dado adquirido, ou seja, não é algo que vocês vão dizer, sim, foi uma réplica, não, não foi uma réplica. Sim, não foi uma réplica, pois, ou seja, já está afirmado. Explique, utilizando as informações do texto, vai ser essa a primeira coisinha que eu vou fazer, por que razão o segundo sismo foi uma consequência do primeiro, mas poderá não ser considerado uma réplica deste. Portanto, explique porque é que foi consequência do primeiro, mas não foi uma réplica. Então, a primeira coisa a fazer é ir buscar as informações do texto, ok? E nas informações do texto sobre o segundo sismo, nós temos aqui que houve um segundo sismo com uma magnitude elevada. O primeiro sismo também teve uma magnitude elevada, ocorreu uma profundidade de 18, 10, relativamente semelhante, localizou-se na região de interseção. Este sismo terá alterado as tensões existentes na região. Portanto, esta informação é muito, muito importante, porque nós sabemos que um sismo é o resultado da libertação das tensões acumuladas nas rochas. Portanto, houve um sismo de magnitude muito elevada, que alterou as tensões existentes na região
e 9 horas depois houve um segundo sismo também com tensões muito elevadas, ok? Hum, Portanto, os dados do texto seriam esses. Já vou ler a minha resposta. E depois fala aqui, foi uma consequência, mas não foi uma réplica. Portanto, consequência do sismo, não foi uma réplica. O que é que nós conseguimos dizer sobre réplicas sísmicas? Ok? Seria aqui uma forma de nós, ok, uma réplica, por definição, será isto, isto e isto, e portanto, este sismo, com as informações que eu tenho no texto, consigo dizer que não foi isso que aconteceu, mas sim consequência do primeiro, no sentido em que tal, tal, tal. Pronto. Esta aqui eu escrevi mesmo uma resposta, portanto, eu vou ler-vos aqui a minha resposta. De acordo com o texto, o primeiro sismo teve uma magnitude de 7,8 e terá alterado as tensões existentes na região. O segundo sismo ocorreu cerca de 9 horas depois e também teve uma magnitude elevada, 7,5. As réplicas são pequenos abalos sísmicos que ocorrem após o sismo principal. No entanto, resultam ainda da libertação de energia acumulada que não foi completamente libertada no sismo principal e apresentam magnitudes geralmente baixas. Nesta situação, como o primeiro sismo alterou as tensões na região, provocou a acumulação de mais energia na zona da falha de Surgu, fazendo com que o limite de resistência das rochas desta região fosse ultrapassado e se originasse um segundo sismo, também ele de magnitude elevada, considerando assim que este não terá sido uma réplica do primeiro, mas sim uma consequência dele, ok? Portanto, acho que era uma pergunta relativamente fácil de organizar as ideias, não tão elaborada como acabei por fazer nas outras, e as outras até eram mais simples, mas as ideias principais eram estas. Nesta minha resposta, portanto, eu considerei aqui a questão da magnitude, sobretudo. Falei um bocadinho da falha de Surgu, mas creio que esta segunda parte na minha resposta estará melhor. E aqui o meu alerta para um tópico só para dizer coisas que estão no texto. Ou seja, utilizando as informações do texto, é literalmente um tópico. Dizer que o primeiro sismo alterou as tensões existentes na região e que provocaram o segundo. Quando são perguntas para explicar sismos, normalmente, sismos tectónicos, normalmente vou sempre, de certo modo, buscar alguns conceitos da teoria do salto elástico. Realmente achei que aqui também seria necessário. Acredito que para algumas pessoas, felizmente, não tenha sido, porque assim acabam por mais facilmente ter a cotação toda, mas acho que fica melhor relacionar de que modo é que estas alterações das tensões, ou seja, alterou as tensões, sim, mas mais uma vez, alteração de tensões, ou seja, alteração é um termo vago, alterou como? Aumentou ou diminuiu, não é? Portanto, houve uma alteração de tensão porque levou a um aumento nas tensões que já existiam nesse local e por isso mais facilmente se originou um sismo também com muita energia libertada. A energia libertada foi muito grande porque a magnitude também foi grande. E por isso, se fosse uma réplica, provavelmente a magnitude seria mais baixa e, portanto, teve uma magnitude muito próxima do primeiro. Pronto, assim chegamos ao final do exame. Alguma dúvida que tenham tido, alguma questão que achem que não tenha ficado tão explícita, digam. Outros vídeos que gostassem de ver aqui no canal também vou gostar de saber para ter ideias para poder trazer mais coisas que assim vos ajudem a estudar para o exame de Biologia e Geologia. Um beijinho.